Bom dia, meu nome é Elias, amo a palavra de Deus e quero compartilhar com vocês alguns versículos bíblicos sobre a salvação que Deus promove através de Jesus. Quero já ir direto ao assunto. O versículo que eu vou começar a ler e vamos conversar um pouco, quer dizer, eu vou falar, porque é uma gravação. É João 3,16, que diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Primeiro que podemos notar aqui, Deus amou o mundo. Todas as pessoas do mundo foram amadas e são amadas por Deus. E elas foram amadas de tal maneira que Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, foi dado ao mundo. Ele nasceu, viveu, morreu e ressuscitou. Tudo por causa do amor de Deus para com o mundo. Mas para que cada pessoa possa desfrutar desse amor de Deus por cada um de nós, essa pessoa precisa crer em Jesus, crer no Filho unigênito, que é Jesus Cristo, Messias. Quando ela crê em Jesus, ela passa a ter a vida eterna. A vida eterna, ela é uma vida que não tem fim, é óbvio, vida eterna. Mas ela é mais que isso, é uma vida toda cheia de verdades, cheia de alegrias, cheia de exultação. E essa vida, ela é possível desfrutar aqui nessa vida, mesmo quando estamos sofrendo, mesmo quando estamos com dificuldade. Nós podemos ser alegres e cheios de amor, mesmo quando até mesmo somos perseguidos. E olha, que existe um perseguidor muito ferrenho, muito sagaz, que não é nenhuma pessoa, mas é o espírito deste mundo, o espírito maligno de Satanás e seus demônios. Estes nos perseguem, mas mesmo com a perseguição dele, podemos ser alegres, podemos ser exultantes no Senhor Jesus Cristo, na fé, no crer em Jesus Cristo. Essa é uma das características da vida eterna, não somente viver para sempre, que é o que é a vida eterna. A Bíblia também nos diz o seguinte de Jesus, que complementa esse versículo. Que é aqui em Mateus 18:11. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Jesus não despreza a ninguém. O objetivo de Jesus, que é o Filho de Deus, é salvar os perdidos. Bom, o que é um perdido no contexto bíblico? Um perdido
Salmos 14, 1 diz que é um perdido, que é o que a Bíblia fala que é um perdido. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompe-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Versículo 2: do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Versículo 3: todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então, esse é o perdido. Aquele que diz que não existe Deus, aquele que não busca Deus, pelo motivo de não acreditar que existe Deus, ou pelo motivo de não dar o valor merecido de Deus para o buscar. Essas pessoas são insensatas de coração. Elas se corrompem e praticam abominação mesmo quando acham que estão fazendo bem. Por quê? Aqui no Salmo 14 diz: não há quem faça o bem. No versículo 1. No versículo 3 fala: todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Todos os habitantes do mundo. Todos os habitantes do mundo estão perdidos. A não ser aqueles que creem no Filho de Deus. No Filho de Deus que é unigênito. Esses deixam de ser perdidos, deixam de serem insensatos de coração. Por quê? Uma das coisas, eles creem em Deus, para eles existe Deus, eles buscam a Deus e eles deixam Deus agir neles e através deles para que Deus faça o bem por eles. E ainda continuando aqui o versículo 3, não há quem faça o bem, repetindo o que está no versículo 1. Não há, aí diz, complementa, não há nenhum sequer. Todos precisam de Jesus. E o versículo de Romanos 3:23 diz o seguinte: olha só, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. A glória de Deus é a pessoa de Jesus Cristo. Você e eu precisamos da glória de Deus em Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Porque todos os homens pecaram. Jesus quer salvar. Olha o que diz Romanos 2:12. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei perecerão, e todos os que com lei pecaram, mediante a lei serão julgados. Não importa se você nunca ouviu falar da palavra de Deus, que é a lei de Deus. Não importa se você está na lei de Deus, mas está afastada de Cristo, cometeu pecado. Todos vão ser julgados. Agora, quem creu em Jesus eu parei um pouco porque eu estava procurando o versículo. Aqui em Romanos 1, versículo 1. Romanos 5, versículo 1. Diz o seguinte: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você crê em Jesus, você obtém a vida eterna. E todos os seus pecados são cancelados. Você passa a ser justificado
Se você crê mediante a sua fé em Jesus e passa a ter paz com Deus, não tem mais dívida nenhuma com Deus. Você então é salvo, porque Jesus te salva. Você é um perdido que é salvo. Você já deixa de ser perdido. E Jesus te acha quando você ouve dele e crê nele. E o interessante, vamos lá em João 3,36. O interessante é que você pensa, bom, se eu crer em Jesus, quando eu morrer eu estou salvo. Não, você está salvo agora. Quando você creu em Jesus Cristo pelo seu Espírito Santo entra no teu coração pela fé, te justifica de todo pecado e você já tem a vida eterna. Você passa a viver a vida eterna agora. Porque o versículo 36 de João 3 diz, por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna, não vai ter, tem a vida eterna. Agora, olha só, o que todavia não crê no Filho é o mesmo que se manter rebelde contra Jesus. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá vida. Qual vida? A vida eterna. Mas sobre ele permanece a ira de Deus. Se você não crer no Filho, você é um rebelde contra Deus. Você passa a ser pior do que antes de você ter crido no Filho. Agora, em termos de condenação, você ser pior do que antes ou ser como antes de crer em Jesus, das duas formas você está perdido. Você vai ser julgado, seja pela lei, ou seja sem a lei, por ser um insensato de coração, por ou não achar que não existe Deus, ou não buscar a Deus. Você vai sofrer depois que morrer, e às vezes pode sofrer nessa vida, já emendando essa vida com a segunda morte, que é no inferno, que é no lago de fogo, que é um inferno maior, o lago de fogo. Mas se você crê com o coração submisso, porque quem crê em Jesus, naquilo que ele entendeu do Filho de Deus, ele se submete ao senhorio de Jesus Cristo. Ele passa naquilo que ele entende a obedecer a Jesus Cristo. Isso dá a ele a vida eterna no momento que ele faz isso. Por isso o texto continua falando que quem se mantém rebelde, não fala assim, quem não crê, ou quem descrê contra o Filho de Deus. Se existe a palavra descrer, não sei se existe. Quem não crer se mantém rebelde. É isso que diz, quem não crê se mantém rebelde. Mas o interessante que é usado nesse texto aqui, que não diz assim, por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém descrente contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanecerá de Deus. Não fala quem se mantém descrente, fala quem se mantém rebelde. Porque, é como eu falei, quem crê já se submete a Jesus naquilo que crê. Já quem rejeita a crença em Jesus, é automático, ele está sendo rebelde contra Jesus. E isso lhe dá a permanência, o mantém na permanência da ira de Deus sobre ele. Que Deus abençoe você, que você possa buscar, leia a Bíblia em casa, leia os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. Eu aconselho a começar pelo livro de João, capítulo 1, capítulo 2 e 3, e busque a presença de Deus. Porque buscar a presença de Deus, buscar a Deus, já pode te mostrar o caminho de você
ser salvo, obter a vida eterna. Jesus é o caminho. Como diz lá em João 14, versículo 6. Desculpa. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A Bíblia toda fala sobre Jesus. E é Jesus que é o caminho para a vida eterna, que é a verdade sobre a vida eterna e que é a própria vida eterna. Busque na Bíblia, na leitura de Mateus, Marcos, Lucas, João. Comece com João, capítulo 1, 2 e 3. A revelação de Jesus Cristo. Busque nesses livros do Evangelho a revelação de Jesus Cristo no teu coração. O meu desejo é que você entenda a palavra de Deus e tenha a vida eterna. Deus abençoe.